falar, né? Quero aqui convidar o apóstolo Cláudio, nosso presidente da obra das igrejas Sempre de Deus, né? Para vir pregar. Amém? Seja bem-vindo. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Glória a Deus. Jesus é bom e sabe amar, queridos. Eu estou diante do povo mais bonito da terra. Amém, querido? Aleluia. Primeiro sou eu, cadê o segundo? Glória a Jesus. Jesus é bom, né, irmãos? Que maravilha. Glória a Deus. Que hora é a merenda, irmãos? Vamos. Alguém tem alguma coisa para fazer depois daqui, irmãos? Aleluia. Eu não tenho nada para fazer, viu, irmãos? Depois daqui. Por isso que eu não tenho hora para sair, amém? Eu estava observando o irmão falando sobre o Eutico, né? Quando caiu Paulo estava pregando, ele caiu na janela. Irmãos, a história diz, nem eu tinha percebido isso ainda, mas a história diz que Paulo pregou até o romper da manhã. Ali foi uma mensagem, parece que seria a última. O cara pregar a noite toda até o romper da manhã, quando o sol vinha clareando, foi que ele terminou a mensagem. Aleluia. E eu fico imaginando, né? O povo ali, glória a Deus, na presença do Senhor, que coisa maravilhosa. Aleluia. Ali existia a vida, irmãos. O que a pastora falou aqui nesta manhã está muito alinhado com o que nós vamos tratar aqui hoje. Glória a Deus. E se eu quisesse ficar apenas nessa palavra que a pastora já mencionou aqui, já era mais ou menos o que a gente ia falar aqui nessa manhã. Porque essa é uma palavra que fala muito de comunhão, né? De perseverança, direcionamento. A verdade é que a vida de Ló, a partir do momento que ele saiu da companhia de Abraão, a vida dele não poderia dar certo a partir dali. Se você olhar, ele escolheu o pior lugar, mas para qualquer lugar que ele fosse, a vida dele tendia-se a dar errado. Primeiro porque ali houve uma ruptura espiritual. Abraão é o pai da fé. Glória a Deus. Então, Ló saiu Ló saiu da cobertura de fé. Houve uma ruptura ali, tanto familiar como também espiritual. E por que Ló saiu da presença de Abraão? Porque houve problemas. Houve problemas. Por que ele saiu dali? Porque houve problemas. Então, se houve problemas e não foram resolvidos, a partir dali a vida dele não podia dar certo. Não tinha como dar certo. Por isso Ló se torna avô e pai dos seus filhos. Não tinha como dar certo. Quebrou princípios. Houve uma ruptura espiritual, familiar. Quando nós saímos, porque teve problemas. Qual foi o problema? Abraão disse: meu filho, você não precisa sair não, fica aqui com a gente. A gente resolve os problemas. Mas ele queria uma carreira solo. É o que muitas vezes as pessoas elas querem. É uma carreira solo, sozinho. Aleluia. Achava-se preso, achava-se
satisfação, achava-se tendo que prestar conta. Mas assim, às vezes você fala assim: hoje os crentes pegam muito no pé da gente. A gente não pode dar um passo, graças a Deus por isso. A gente não pode fazer nada que até o irmão se incomodando. Enquanto ele estiver se incomodando com você, é sinal que ele quer o teu bem. A partir do momento que ele não se incomoda mais, já fica preocupado. A igreja, irmãos, ela não é que ela esteja querendo comandar você, não é que os irmãos estejam querendo se intrometer na sua vida, aleluia, mas é por causa do amor, irmão. Quando a gente faz uma coisa errada, aí cai o mão para cima, às vezes de uma forma errada, mas mesmo assim eu ainda acho que é expressa amor, não é verdade? Mesmo que a igreja, ela por muitas vezes não saber dominar alguma coisa, quando nós erramos, todo mundo cai em cima da gente. Ah, porque fez isso? Porque você não vigiou, todo mundo cai assim, matando mesmo. Aleluia. É uma forma errada, pode ser. Aleluia. Mas mesmo assim ainda expressa amor. Porque ninguém quer te perder, irmãos, aqui, amém, querido? Amém. Nós não queremos olhar para a cadeira que você senta todo culto e não ver você. Nós queremos que você esteja aqui conosco. Aleluia. Portanto, irmãos, quando Ló ele sai da presença de Abraão, Ló perde todo o seu contato com Deus. Aleluia. Ali ele vai agora em busca de algo, que é o que muita gente está hoje. E por que ele sai dali? Porque houve um problema. Então, meu amado, não deixe a comunhão com os seus irmãos, com a sua família, por causa de um problema. Porque problemas maiores você pode ter pela frente. Foi o caso de Ló. E Jesus traz como referência: olhai para a mulher de Ló. Porque ela, como a pastora falou, era a única chance que ela tinha de poder resolver o seu problema com Deus. Era não olhando para trás. Era a única chance. Isso não quer dizer que ela pudesse ali, que ela não olhando para trás, ela fosse estar bem com Deus depois. Claro que isso não significaria muita coisa, mas era uma oportunidade que ela tinha de se consertar com Deus. Porque se observar, irmãos, a Ló, por uma decisão errada, ele arruinou toda a sua casa e formou duas nações pecadoras: os amonitas e os moabitas. As duas nações procedentes de um pecado. Aleluia. Portanto, meu amado, não seja pai de pecadores, seja pai de santo. Amém, amado? Aleluia. Você é um pai de santo. Amém, filho? Você que tem filho, você é um pai de santo. Amém, querido? Aleluia. Jesus é bom. Aleluia. Amados, vamos abrir nossa Bíblia para nós terminar logo esse culto, né, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. Inclusive, daqui para o meio-dia nós não conseguimos terminar, né? João, primeira carta de João, capítulo 1, a partir do versículo 5. Glória a Deus. Primeira carta de João, capítulo 1, a partir do verso 5. Aleluia. Eu tinha preparado essa mensagem, uma coisa interessante. Eu tinha preparado essa mensagem penúltimo culto de ceia lá em Juazeiro.
E quando foi para amanhecer o dia, eu tive um sonho. O pastor Reginaldo. E ele dizia assim: pastor, essa mensagem que você vai pregar não é para ser pregada hoje não, nesta ceia não. Aí eu me acordei com este sonho e tive que preparar uma outra mensagem rapidamente, sentado na cadeira e orando a Deus e preparando outro texto para pregar naquele dia, e deixei esse aqui reservado para hoje. Amém, amado? Claro que eu não sabia que eu ia pregar hoje aqui, mas o Senhor é bom e Ele prepara tudo. Amém, queridos? Quem encontrou, diga eu. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Oremos. Pai Santo, Pai bendito, nós te louvamos por esta manhã, por esta ceia, meu Pai, onde aqui já está preparada para logo mais nós podermos juntos tomar o pão, beber o cálice, ó Senhor, e anunciar a tua morte até que o Senhor venha. Assim que esta manhã, meu Pai, o Senhor já começou a falar desde o momento da abertura deste culto. Que o Senhor continue, meu Pai, falando conosco, nos orientando, nos ensinando, nos fortalecendo no Teu Espírito Santo. Eu te peço, meu Deus, te agradeço, ó meu Pai, no nome do Teu Filho Jesus, por toda a igreja aqui reunida diante de Ti. Que o Senhor fortaleça cada um dos Teus filhos da fé, e que cada um possa se sustentar nesta fé, meu Deus amado, provida por Tua palavra. Meu Deus e meu Pai, fica conosco. Espírito Santo, Tu és bem-vindo a este lugar, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Irmãos, eu tenho um desejo, eu tenho um sonho ainda a realizar. É de um dia nós podemos tomar ceia em um local, em um sítio, um local amplo, onde a gente quebre algumas formalidades do culto, onde a gente possa fazer a verdadeira função da igreja, sermos famílias, representar essa família de Deus, e podermos ali quebrar algumas formalidades que temos no culto. Nós temos no culto essa formalidade, essa liturgia, mas a ceia, querida, é muito mais do que isso. Glória a Jesus. A ceia, se você observar para a última ceia, ou se você olhar para a última ceia que Cristo Ele celebrou, não teve formalidades. Ali foi quebrado do princípio ao fim todas as formalidades para dar lugar à naturalidade. Louvado seja Deus. Onde ali todos poderiam olhar um para o outro e cada um vendo no outro a si mesmo. Glória a Deus. Aquilo que eu não consigo ver em mim, olhando para os irmãos, eu consigo entender perfeitamente. Foi mais ou menos isso que na ceia eles olhando para o outro, eles puderam ver, aleluia, como cada um estava. Era como se olhar
para o Fagner ele fosse um espelho e eu visse a mim mesmo. Glória a Deus. Sendo assim, eu não teria que acusar ninguém de nenhum erro, de nenhuma falha, de nenhum pecado. Aleluia. Louvado seja Deus. E ali nós pudéssemos estar diante de Deus. Aleluia. Perdoados e amados pelo Senhor. Queridos, nessa manhã eu quero falar sobre 3 contrastes entre palavras e obras. Louvado seja Deus. Porque muitas vezes nós falamos uma coisa e vivemos outra. Aleluia. Isso é muito comum, seja na vida secular ou na vida espiritual. João, ele trata, aleluia, do pecado. Se você observar esta carta inteira, João está pregando para a igreja de Éfeso. João, ele não está falando aqui para pessoas que não são crentes. Ele está falando para crente. Aleluia. Então ele está aqui nos colocando, cada um de nós, muitas vezes na verdadeira posição que a igreja pode se encontrar. Aqui ele trata do pecado, mas ele não trata do pecado sem o perdão. O pecado nunca pode ser tratado sem o perdão. Você sabe qual é o maior problema da igreja? Muitas vezes é que nós queremos tratar do pecado sem perdão. Não é verdade? Ou não é, querido? Quando nós falamos, quando nós olhamos para os erros de alguém, tudo que nós queremos é que essa pessoa seja punida. Aleluia. Parece que a punição seria o caminho mais acertado para tratar do pecado. Embora a disciplina tenha que ser aplicada, mas o pecado, ele nunca pode ser tratado sem perdão. Aleluia. Amém, querido? Amém. Sempre que tratamos do pecado, ele tem que ser perdoado. Louvado seja Deus. E é mais ou menos isso que João, ele está trabalhando aqui nesse texto. Ele está falando do contraste entre palavras e obras, ou entre dizer uma coisa e fazer outra. Sempre quem tem esse costume são os políticos, né? Nunca você pode confiar na palavra do político, por mais que se cumpra, mas sempre você deve andar com o pé atrás, porque é sempre o adágio o linguajar da política é que se diz uma coisa, mas faz outra. João trata da situação do homem diante de Deus, como se muitas vezes vivesse assim: eu falo uma coisa, mas as obras são outras. Aleluia. Então muitas vezes há um contraste entre palavras e obras. Nós vamos ver aqui três falsas alegações. A primeira delas, a primeira falsa alegação é dizer que temos comunhão com Deus sem refletir o caráter de Deus. Aleluia. Aleluia. Muitas vezes nós falamos que temos comunhão com Deus sem refletir o caráter de Deus. Irmão, quando a Bíblia diz que Deus criou o homem, a sua imagem os criou, não foi imagem física, porque Deus é Espírito. Aleluia. Aleluia.
O próprio Jesus falou isso. Aleluia. E por isso, quando ele fala, Deus os criou à sua imagem e semelhança, ele está falando de caráter. Aleluia. Louvado seja Deus. Embora isso para nós seja impossível muitas vezes, e é por isso que muitas vezes as pessoas relaxam em sua vida espiritual, e eu sempre digo isso em 99,9% quando eu estou pregando, que as pessoas, elas costumam carregar debaixo do seu braço um manual, aleluia, da imperfeição. Ou seja, quando nós pecamos, sempre a nossa defesa é: eu não sou perfeito. É ou não é, querido? Eu pego porque eu não sou perfeito. Louvado seja Deus. A gente sempre carrega esse manual debaixo do braço, o manual da imperfeição. Eu não sou perfeito. Mas Deus, quando Ele criou a lei, e Jesus cumpriu essa lei, de lá para cá, toda a palavra, o próprio Pedro, o apóstolo Pedro em sua carta, faz menção das mesmas palavras que foram dadas a Moisés, quando Deus diz: sede santo como eu sou santo. É impossível ser santo? Não. É impossível ter o caráter de Deus? Claro que não, se Ele está dizendo que nós podemos, é porque Ele nos dá isso. Aleluia. Agora imagine, irmãos, como João, ele diz, aleluia, que Deus nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. Que honra, irmão. Aleluia. Aleluia. Que honra nós temos de ser chamados. Por isso quando diz: vede como é grande o amor de nosso Pai, de podermos ser chamados